Olá, bom dia. Hoje é o dia 27 de setembro e como é domingo, eu gostaria de fazer, como na semana passada, uma meditação mais longa, baseada no tema que é o tema que a nossa igreja escolheu para este ano. Em francês, o tema é La vie, un long fleuve tranquille, e em português daria A vida é um longo rio tranquilo, pe- eh, tranquilo. Não, a gente sabe que não é. Então, na semana passada a gente viu Isaías 40, 41, 42, 43, e eu gostaria de ver com vocês hoje Isaías 45. O pano de fundo de Isaías 45 é o chamado de Deus, ah, Deus chamando Círus, um rei persa, para ser o libertador do povo que estava debaixo do jugo de Babilônia. Babilônia, então, é essa poderosa potência, essa potência poderosa do século 6 antes de Cristo Jesus, aproximadamente, e que conquistou todo o Oriente Médio, não é? Naquela época. Inclusive o pequeno reino de Judá. Israel já não existia mais a essa altura. As outras 10 tribos. Então, a promessa de Deus aqui é uma promessa de libertação do seu povo, utilizando um rei pagão, inclusive, que ele vai chamar de meu servo. E eu gostaria então de chamar essa meditação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que na verdade vem de Romanos capítulo 8, né? As nossas meditações durante a semana agora são em Romanos. O primeiro verso que eu gostaria de ler com vocês está em Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Uma curiosidade interessante é que sobre Babilônia, dizem que Babilônia, você pode até encontrar fotos, reproduções na internet, era uma cidade quadrada, né? Uma cidade imensa, né? Cortada por 2 rios. Imensa essa cidade. E era uma cidade que tinha uma forma, as muralhas formavam um tipo de quadrado, com 4 lados diferentes. Em cada lado haviam 25 portões. Eles chamavam então Babilônia a cidade dos 100 portões. E esses portões eram de bronze. E aqui nós vamos encontrar o bronze com ferrolhos de ferro. Intransponíveis muralhas com portões bem espessos que ninguém conseguia atravessar. Mas Deus está dizendo para Círios, eu irei diante de você e vou quebrar todas as portas. Está escrito em Apocalipse que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Mas aquela que ele fecha, ninguém pode abrir. É ele que é o mestre, o dono. E uma coisa interessante que a gente percebe é que a vida cristã começa com a graça, porque a salvação é obra da graça de Deus. Mas a boa nova é que ela também continua pela graça. É o que Deus está falando aqui: eu irei adiante de ti. Deus vai diante de você na sua vida com ele. Não, a salvação não é algo assim: Deus te salva, te coloca no deserto e fala, agora se vire. Não é isso. Você conhece a história de Israel, que quando ele é libertado do Egito através com a ajuda de Deus, e Deus utilizando Moisés, e Moisés vai levar o povo até a montanha do Senhor, em Horebe. E quando eles estão lá, você sabe que no Sinaí vai acontecer aquele monte de problemas com o povo. Moisés é um pouco desesperado, ele diz: Senhor, se o Senhor não fores comigo, não me faça sair daqui. E Deus promete que ele mesmo iria caminhar com o seu povo. Durante 40 anos, ele vai caminhar no deserto com o povo. E vai enviar o seu mensageiro, o seu anjo. Quando você lê o Novo Testamento, Paulo está dizendo que aquele que seguia o povo no deserto era o Cristo. Olha só que interessante. Antes da encarnação, o Cristo presente lá no meio do seu povo. A rocha que seguia o povo é o Senhor. Olha só. Se o Senhor não anda com você, você não pode andar. Você não vai a lugar nenhum. Eu irei adiante de ti. É a promessa de Deus para você. Eu ando com você. Conhece aquela história, né, descrita por uma inglesa? Quando você não consegue andar, você só vê 2 passos, mas não são os seus, são os do Senhor. E você está no colo do Senhor. Ele está te carregando.
Eu irei diante de ti. A profecia de Isaías 40, quando fala que se cumpre em João Batista, nos diz que João Batista é aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Mas aqui é o Senhor ele mesmo que está andando com você. Ele que diz, os caminhos tortos eu vou endireitar. Vou quebrar todas as portas de bronze. Quantas portas de bronze, né? O pecado, morte, o diabo, as dificuldades da vida, todas quebradas na cruz do Calvário. O corpo do Senhor foi quebrado. E quando o corpo foi quebrado, ele quebra todas as portas. Pode dizer tantos aleluias que você quiser. Esta é a primeira promessa de Deus para os Círios e para você. A segunda se encontra em Isaías 45, verso 3. A outra foi Isaías 45, 2. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou, de novo, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ou Carlos, ou Mário, ou Marisa, Maria, Judite, Deus te chama pelo teu nome. Eliton, Valéria, Evandro, Miriam, Márcia Cristina, todos os damascenos e franciscanos do Brasil, Deus nos chama pelo nosso nome. Eu te darei os tesouros escondidos. Ontem pela manhã estávamos estudando com um grupo de homens da igreja aqui na França sobre Efésios capítulo 1 e a oração que Paulo faz. Quando ele diz primeiro em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu te darei todos os tesouros, já nos deu. Só que às vezes a gente não sabe, a gente não vê, a gente está cego e não vê. E fica reclamando da vida e pedindo coisas ao invés de pedirmos que Deus abra os nossos olhos para vermos aquilo que já recebemos. E claro, seria uma pobreza de falar de riquezas materiais, porque na verdade a gente não precisa disso. Tudo vira pó, até o nosso corpo vai virar pó. Nós precisamos de eternidade. Lindo isso, né? Então o que o Paulo faz em Efésios capítulo 1, que a gente estudou ontem com os irmãos da igreja, aqui na França, no litoral? A gente estudou uma coisa muito interessante. Paulo ora para que Deus abra os olhos do povo de Efésios, para que eles recebam um apocalipse, ou seja, uma revelação de Jesus Cristo. É a palavra que ele utiliza, revelação. Um apocalipse dos olhos para que eles possam ver. Mas ver o quê? Ver primeiro a esperança do chamado que eles têm para serem de Cristo. Segundo, das riquezas da herança que eles têm em Cristo, os tesouros. E o terceiro, do poder que Deus colocou na vida deles, que é um poder de ressurreição, ele diz. O mesmo que Deus utilizou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Minha gente, quando a gente é cego, a gente não consegue ver. Redundância, né? Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e você acha que é um miserável e que não tem nada e que não é ninguém. Aí Paulo diz, você está cego. Eu vou orar para que Deus abra os seus olhos, para que você veja. Conhece a história do profeta Eliseu, que ora para que o servo dele possa ver o exército do Deus vivo acampado ao redor de toda a montanha onde eles estavam. Invisível lá nos ares. Os sírios não vinham, nem o servo do profeta via. O profeta via, porque os seus olhos estavam abertos. Eu te darei os tesouros escondidos. Escondido para você ou para os outros, mas não escondido para Deus. Porque Deus tudo vê, tudo sabe. Deus já preparou tesouros, tem preparado tesouros imensos, maravilhosos para você. Que enche o seu coração de amor, de esperança, de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, está escrito. Essa foi a terceira coisa. A quarta coisa que Deus fala para Círios e para você, está em Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, outra vez. E não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu sou a tua força, ele diz. Força, aqui ele está usando um termo do exército, né? Eu te dou força, eu te fortaleço. Em inglês, na minha versão, em inglês fala I will strengthen you. Je te fortifierai.
Eu sou a tua força, Deus está dizendo. Nenhuma porta vai resistir, nenhuma montanha vai ficar de pé, nenhum ferrolho vai resistir também. Eu te darei tesouros e serei a tua força. A gente já viu que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que será que Deus fez tudo isso? Mas a resposta está aqui no texto, não é mesmo? Em Isaías 45, verso 6. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Para que Círios e todos os persas e os babilônicos e todos os egípcios e romanos depois destes e todos nós possamos saber que não há outro. Não existe outro. É a mensagem aqui. Eu sou o Senhor, ele está dizendo. E que de um lado do planeta ao outro, de um lado, não tem lado no universo, né? Difícil achar um lado, mas de um espaço no universo ao outro, todos saberão que ele é Senhor. E não há outro. O resto é vazio, é nada. Néant, em francês, c'est du néant. Nada. Nem poeira a gente pode dizer que é, porque poeira já é alguma coisa. É nada. Não é nada. Sem mim nada podeis fazer, ele diz. Que lugar esse Deus Todo-Poderoso ocupa na sua vida, no seu dia a dia? Que espaço ele ocupa no seu coração? O Deus que quebra toda porta, o Deus que enche a nossa vida de bênçãos espirituais e eternas, nos lugares celestiais, e o Deus que é a nossa força. E eu gostaria de terminar com o Salmo 56, verso 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, isto sei eu, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo, o inimigo vai embora. Não tem como resistir. Não tem como ficar. E ele está dizendo, eu sei. I know. Je sais. Ramna, em Wolof. Eu sei. E Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Quanto tempo ele precisou, Jó? Quanta experiência difícil ele precisou? Por quanto vale profundo ele teve que passar para dizer um dia, eu sei. E no final do seu livro ele diz, agora os meus olhos te veem. Aí está o segredo, você precisa ver. Porque quando você não vê, você é cego. E quando você é cego, você não consegue seguir no caminho do Senhor. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. E eu sei que Deus está comigo. Deus está com você, não tenha medo. E se Deus é por você, quem pode ser contra você?